Bom dia, eu sou a Laís do Recrutamento e Seleção. Bom dia, eu sou a Isabelle do Atendimento. A gente vai falar sobre aprendendo com a diversidade e com a derrota. Nesse capítulo, Napoleão Hill expõe como a derrota e a diversidade podem ser ferramentas valiosas para o crescimento pessoal e o sucesso duradouro, de enxergar como a derrota, em vez de enxergar como a derrota algo final. Napoleão Hill incentiva o leitor a ver cada fracasso como a lição embutida, uma oportunidade de aprendizado e uma ponte para o sucesso futuro. Principais ideias: fracasso não é fim. A maioria das pessoas desiste quando enfrenta dificuldade, mas os que têm sucesso usam esses momentos para crescer. O fracasso é frequentemente um teste de persistência. Separa os que realmente querem alcançar seus objetivos do que apenas deseja vantagem. A diversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa é uma frase mais famosa de Napoleão Hill. Ele afirma que toda dificuldade traz consigo a possibilidade de algo bom, desde que tenha a atitude certa para exigir isso. Muitas pessoas encontram seus maiores sucessos logo após seus maiores fracassos. Aprendizado contínuo. Cada derrota é uma chance de corrigir erros, reavaliar estratégias e fortalecer a determinação. O aprendizado real vem de experiência, especialmente quando é difícil. O sucesso raramente vem para quem desiste na primeira tentativa. Persistência combina com a fé. É um propósito definido, transforma derrotas temporárias em vitórias duradouras. Napoleão Hill quer mostrar que as dificuldades, derrotas e fracassos não são inimigos do sucesso, mas sim parte do caminho até ele. Ele nos convida a mudar a forma como enxergamos os momentos difíceis, porque eles carregam lições valiosas. O que significa aprender com a adversidade e a derrota? Significa que, em vez de reclamar ou desistir quando algo dá errado, devemos refletir sobre o que podemos aprender com aquilo. Perguntas como: o que essa situação está tentando me ensinar? Como posso melhorar a partir disso? O que posso fazer diferente da próxima vez? Essas perguntas transformam um fracasso em um passo para a vitória. Porque a derrota pode ser útil. Toda derrota carrega a semente de um benefício equivalente ao maior. Em outras palavras, dentro de cada fracasso há uma oportunidade escondida de melhorar, de mudar a direção e de crescer. Muitos grandes inventores, empresários e líderes só encontram sucesso depois de falharem várias vezes. O que diferencia quem tem sucesso e de quem desiste? A persistência. Quem tem sucesso não desiste diante da adversidade, e sim aprende com ela. Se adapta e continua tentando. O erro da maioria é acreditar que uma derrota é o fim, mas para quem pensa igual Hill, ela é apenas o começo de um novo plano. Como aplicar isso na vida real? Quando algo dá errado, não se culpe ou se desespere. Respire fundo e procure entender o que pode ser aprendido com a situação. Reavalie seus planos e corrija seus erros e tente novamente com mais sabedoria. Lembre-se, grandes vitórias quase sempre vêm depois de grandes testes. A derrota só é verdadeira quando você desiste. Caso contrário, ela é apenas um professor disfarçado. É isso. Todo mundo já participou aqui de segunda-feira? Que bom, hoje não tem ninguém novato. Ah, você, como é seu nome? Karine. Como? Karine. Karine. Beleza, Karine. O que foi? Sim. Além da Janete e do Vini, acertei. Janete e Vinícius. Então, segunda-feira, hoje na verdade é terça, mas o primeiro dia da semana, primeiro horário, a gente faz um tempo pra gente orar, pra gente trazer uma mensagem baseada em cima na palavra, para que a gente possa começar a semana de uma maneira certa, né? Não é nem uma maneira bem, mas uma maneira certa. Por que não é uma maneira bem? Uma boa, uma maneira
que vai significar que vai dar tudo certo? Porque a gente vai ter... O que é adversidade? Você que veio aqui primeiro dia, o que é adversidade? É assim que funciona. Primeiro dia aqui, o negócio é louco. Você não sabe o que é adversidade? Cadê a Isa? Quase morreu? Cadê a Isa? Como que é o seu nome, desculpa? Laís. O que é adversidade, Laís? Procura aí no pai dos burros. O que é pai dos burros, gente? É porque quando a gente não sabe, a gente vai ali, né? Antigamente era o dicionário, né? Hoje em dia ninguém sabe o que é dicionário. Você sabe o que é dicionário, Jéssica? Aurélio ainda. Caracas, esse é velho, esse é velho. O que é diversidade, Larissa? Laís. Falei pra você que era a Laís? Obstáculo e dificuldade. Então vamos lá. Aqui a gente tá falando, as meninas falando sobre aprender. Quase morreu aí? O coração parou de bater? O que a gente faz, Janete? O ser humano, ele tem... Existem pesquisas, né? Que nós, como ser humano, a gente tem 2 medos principais, na sua grande maioria. O primeiro medo é da morte. O segundo medo é falar em público. Então a gente traz aqui algumas pessoas para viver a sensação da morte. Não, tô brincando. Que é quase isso. As duas ao mesmo tempo, só que tá vivo, né? Entendeu? Em falar em público, em trazer isso como uma ferramenta mesmo de soft skills pra galera. E aí, então as meninas falaram, aprendendo com a adversidade. É a adversidade de... Laís, como que é mesmo? Dificuldade e... Hã? Obstáculo. Não é a adversidade que vocês conhecem por aí não, tá? É o Nescau, Todds, é essa adversidade aqui. E aí, obstáculo ou algo, vamos resumir, algo que talvez não tenha dado certo. Não. Algo que não tenha dado certo é derrota. Porque obstáculo não significa que a gente vai ser derrotado. Aí ou não? Agora, quem teve obstáculo para chegar aqui hoje? Fala, Jéssica. Trânsito é normal, né? É um obstáculo. Eita, glória. Esse é feio. E o seu, Tatiane? Já falei pra você vir morar pra Campinas. Você vai lá. Ali é algo que não deu certo. Que obstáculo que você teve pra chegar aqui hoje? Nenhum. Hã? Isso daí eu acho que é um desafio, não é um obstáculo, né? No obstáculo, acordar cedo é um obstáculo? Para algumas pessoas não, para algumas pessoas sim. Tem gente que é noturno. E a gente sempre vai enfrentar obstáculo? Sim. Só que como que a gente vai enfrentar isso? Existem pessoas... Vamos voltar aqui para perfil, beleza? Existem pessoas que o obstáculo faz o quê? Evoluir. Beleza? Quem gosta de obstáculo aqui? Desafio. Normalmente quem? Como é seu nome? Lígia. Um desafio para você faz você fazer... Como é que você se comporta mediante um desafio? Quando a Bia fala assim, ó, se você bater a meta hoje, pau, vai acontecer isso. Te motiva ou te para? Não, mas te motiva a conquistar ou você fica mais com medo ou parado? Ou fala assim, acho que não vai rolar? Atrai. E atrás. Normalmente, um desão ele faz isso, certo? Normalmente. E agora, para um influente, o que acontece com a adversidade?
com os problemas no meio do caminho, o que ele faz? Hã? Ele larga. No meio do caminho, Isa. Ele fala assim, ó, quer saber? Deixa aqui de ladinho. Vai resolver sozinho. Deixa que resolve sozinho. Resolve sozinho. Ih, fiz cagada aqui, ó. Daqui a pouco resolve sozinho. Porque ele não quer, ele não sabe lidar com muita adversidade. Porque na cabeça dele, nossa, foi tão lindo, maravilhoso, tudo deu certo. E qual outra pessoa também que não gosta de adversidade? Ele sente e chora, né? Ele sente e chora. E o conforme? Só pensa em adversidade. Tá preparado pra tudo. Só pensa em adversidade, só pensa no lado ruim, só pensa no negativo, só pensa... Hã? Não, conversa com a Juliane. Você senta e chora. Amanhã acabou o mundo, morreu... Hã? Porque se você se prepara pro pior, quando o pior vir, você já vai estar adaptado. Deus o livre. E quando vem o melhor? Nunca. É lucro. Sabia que existe uma síndrome, né? De uma síndrome onde as pessoas elas estão tão acostumadas a viver com o fracasso que quando as coisas começam a acontecer de bom, elas acham que aquilo ali não existe. E aí elas auto se sabotam para continuar dando errado. Existe isso. Então tem que tomar cuidado. Porque às vezes o ruim pode piorar. Mas o bom nunca pode chegar. Qual que é a frase que eu uso de vez em quando? É? Nada tão ruim que não possa piorar, entendeu? Aí, ó, se eu só sair. Não. Então nós teremos adversidade? Sim. Como é que vai ser o dia? Com vários desafios? Sim. Mas isso vai trazer uma derrota ou uma vitória na minha vida? Gente, desafio é o dia todo. Desafios são todos os dias. É desafio de dinheiro, desafio de trabalho, desafio de família, desafio de namorado, desafio de marido, desafio de filho, vários desafios. Todos os dias. Agora qual é o desafio que eu quero enfrentar e como eu vou enfrentar esse desafio? Igual outro dia eu cheguei pra Heloísa, eu falei assim, Heloísa, a Heloísa tava lá na porta, se arrumando pra ir embora. Eu falei assim, você vai pra Marília, como é que é, Heloísa? Você vai pra Marília e vai fazer uma palestra pro franqueado lá. Eu não sei se ela gostou, mas que ela foi. Tá aí, não morreu. Você sentiu a morte do seu lado? Mas foi. E evoluiu. Porque poderia ser que por esse desafio, a gente viu a Heloísa com outros olhos. E se ela não tivesse ido? E se ela não tivesse aceitado o desafio? E se ela não tivesse enfrentado a adversidade dela? Como que estaria hoje? Igual ou diferente? A probabilidade de estar da mesma maneira seria grande. Então será que eu estou disposto a enfrentar desafios no meu dia a dia? E pior, eu vou enfrentar os meus desafios animado, desanimado? A gente chama, o Napoleão Hill fala muito na filosofia do sucesso, ele falou que se a gente se sente um malogrado, a gente se torna como tal. A gente é... O que é um malogrado, gente? Quem é um malogrado? Alguém sabe o que é malogrado? O que é malogrado? Você sabe? O que é malogrado? Não sabe? O que é malogrado, Karen? É alguém que não tá nem aí pra vida. É uma pessoa que vai ficar como? Ó vida, ó céus, ó azar, porque comigo, só comigo, tudo comigo, só acontece comigo, pelo amor de Deus, é só eu. Que reclama a todo momento.
E aí se eu reclamo que só acontece coisa ruim comigo a toda hora, só comigo, a chance de acontecer é muito grande. Por quê? Quem não acredita, se lascou. Mas quanto mais eu tenho, mais eu penso negativo, mais isso chama. Mais Deus manda pra você. Quer problema? Então toma. Você já tá sofrendo? Toma. Você quer sofrer mais? Toma. E aí você vai entender como é que funciona o jogo. Agora, diferente de desafios, a gente tem derrotas. Na nossa vida a gente vai ter mais derrota ou sucesso? Mais? E aí? Mais? Jennifer? Nossa, acertei. Eu acho que tem que ser a gente mesmo. Se eu deixar os obstáculos impedir, eu acho que você vai ter derrota. Na vida a gente vai ter derrota ou mais sucesso? Ó, deve ser namorado de alguém, hein? Hã? Não, depende da perspectiva. Nada dela, só derrota. Se você deixar a adversidade te parar, você vai ter derrota. É aquilo que você se conforma. Por isso que é conforme. Não, depende. Na vida, a gente vai ter mais derrota ou mais sucesso? Por quê? Acho que eu segui o negócio dela, porque eu já vi que Então, misericórdia. Juliane tá fazendo discípulo aqui, né? A Juliane tá fazendo discípulo. eu falei pra não se conformar com a derrota. Ela já falou, se conformou. Confesso pra vocês que a gente vai ter mais derrota do que vitória. Isso é um fato, a gente vai ter mais derrota do que vitória. A gente só não tem tantas derrotas quando a gente não arrisca. Se você tem medo de arriscar, se você tem medo do novo, se você tem medo de mudar, talvez você não tenha tantas derrotas, mas também você não vai ter tantas conquistas. Porque as conquistas, elas precisam ter ousadia, as conquistas precisam ter coragem, e as conquistas, elas precisam saber, as suas conquistas precisam saber que vai ter derrota. Oi? Cara de pau, pode ser também. Exato. Ontem eu fui no aniversário, aí a pessoa falou assim, ó, quer mais bolo? Eu falei, não, mas hoje não, mas amanhã eu quero. Faz a marmita que eu vou levar. Aí, cara de pau, ué. Mas se a gente não arrisca, o que vai acontecer? Se eu não arrisco, eu não cresço. Se eu não arrisco, eu não conquisto. E se eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo da derrota. E se eu tenho medo da derrota, eu não busco o quê? As minhas vitórias. Tem algumas pessoas que a gente fala assim, cara, é melhor feito do que perfeito. Eu estava fazendo uma reunião essa semana passada, eu falei assim, é melhor feito do que perfeito, porque se você tem um projeto e não sai do lugar, o que vai acontecer? Só é um projeto, ninguém vai ficar sabendo. Quantos projetos está na sua gaveta que você não executou e poderia ser uma vitória na sua vida? Quantos projetos? Ou quantos projetos você está demorando para executar para ser uma vitória na sua vida? Quantos cursos você deixou de lado? Quantos treinamentos você deixou de lado? Quantos livros você deixou de lado de ler? Ó, a gente está no mês 4, certo? Já está acabando o mês 4. Como é que está a leitura esse ano? Como é que está a leitura? Como é que está a leitura? Quantos livros você leu esse ano, Isa? Pelo jeito nenhum. Por que a gente precisa? A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa entender que se tem projetos pra gente conquistar, existem metas pra gente cumprir. E existem coisas que não vai chegar no seu colo e vai acontecer. Tó, se vira, pof. Se eu não correr atrás, se eu não buscar, se eu não fazer, se eu não arriscar, eu não vou conseguir conquistar.
Agora para na sua mente. Se você na sua vida tem mais vitória do que derrota, ou se você não está tendo muitas derrotas, é porque provavelmente você está arriscando menos. Provavelmente você está arriscando menos. E se você está arriscando, você vai ter mais derrotas do que vitória. Não tem jeito. Faz parte. E é isso que vocês precisam entender, e é isso que nós precisamos entender. Que problemas vão vir, derrotas vão vir, e fazem parte do nosso dia a dia. Dia a dia. Vou dar um grande exemplo aqui, ó. Jó. Jó na Bíblia, quem conhece a história de Jó? Alguém conhece? Jó perdeu tudo. Tudo. Perdeu, o cara era rico, tinha uma família linda, perdeu tudo. E ainda a mulher dele ficava enchendo o saco dele ainda. Pai, você perdeu, morre aí essa desgraça. Mulher é uma benção, né? É uma benção. Né? Em vez de ajudar o coitado, vai, morre. Morre, seu vagabundo. Morre logo e acaba com isso, né? E aí, ele teve problemas, adversidade e teve derrota. Só que isso não parou ele. Ele não perdeu a fé. Ele não perdeu aquilo que ele visava. Ele não perdeu aquilo que ele acreditava. Você não vai fazer, a gente não vai fazer uma vez e vai dar certo. Não queira fazer uma vez e dê certo. Não queira. A mesma coisa que quando vem franqueado, a gente falou o quê? Área comercial. Se não fazer 6 visitas por dia, você não vai fazer uma venda no começo. Então eu preciso ter 5 derrotas para ter uma vitória. Só que se eu não tiver nem 6 tentativas, pode ser que eu esteja só a derrota. E se você precisa fazer ou buscar mais conhecimento, você está parado por quê? Se nós precisamos fazer diferente no nosso dia a dia, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, a gente para por quê? A gente tem medo por quê? O Eduardo falou de medo semana retrasada. E a gente para por quê? Por que que nós paramos? Por que que eu tenho medo? Por que que eu não quero enfrentar? Por que que eu não quero buscar? Por que que eu não quero fazer diferente? Então nós precisamos entender que a derrota faz parte do processo. E tá tudo lindo. E se faz parte do processo, eu sei que precisa vir de vez em quando. Agora eu vou sentar e chorar? Depende. Às vezes pode sentar e chorar, mas levanta, sacode a poeira e levanta pra cima. Levanta pra cima não dá, né? Levanta pra baixo também fica difícil. Né? Mas quantas vezes aqui talvez alguém foi chorar... Não, tô brincando. Já pensou? Foi chorar no banheiro. Ah, foi, né? De vez em quando. Eu já fui chorar na sua sala. Glória a Deus que não é comigo, né? É, talvez. Não, tô brincando, não é comigo. Entra gente nova e fala assim, vai na sala do William. Sai de lá com os olhos cheios, inchados desse tamanho. Não. A única pessoa que pode sair com os olhos inchados da minha sala é a Thalissa. E eu já saio suficiente. Toda semana. Você tá chorando, Thalissa? Foi na sala do William. Aí eu entro no banheiro e já saio direto do banheiro. Não, tô brincando, gente. Não é assim, é quase. É quase. E é isso. Então, uma coisa que é muito importante é a gente procrastinar as coisas. A gente deixar pra depois. A gente deixar pra fazer depois. A gente empurrar com a barriga. Se tem coisas que você precisa fazer hoje, faça hoje. Se tem coisas que você precisa mudar hoje, faça hoje. Se você tem coisas pra melhorar hoje, melhore hoje. Se você tem problemas pra resolver, resolva hoje. Se você tem dificuldade para resolver, resolva hoje. Não empurra com a barriga. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquilo que você deixa de lado se torna uma evidência. E você se torna um prego levantado.
alguém vai dar uma marretada na sua cabeça. E tudo aquilo que você tem de bom pode ser que seja apagado por um probleminha que você deixou de lado. Eu já conversei aqui com várias pessoas. Várias pessoas assim, meu, você tem isso daqui de virtude. Só que esse detalhinho tá fazendo apagar todas as suas virtudes. E é simplesmente um detalhe. Então às vezes a pessoa tem 90% de coisas fenomenais. Mas aí tem 10% que tá estragando os 90%. Ai, William, mas é injusto. É injusto. A vida é injusta. Faz parte. E se a gente não pensar nisso, por causa desse pedacinho, pode estragar o seu sucesso todinho. E às vezes são coisas simples de resolver. Às vezes é um comportamento. Às vezes é um posicionamento. Às vezes é uma tomada de decisão que pode levar tudo para água abaixo. E vai levar. Quantas pessoas boas já passaram pela empresa e por causa de um detalhe não deu certo? Um detalhezinho. Ah, mas você está sendo muito rigoroso. Não. Às vezes esse um detalhe estragava o resto todo. E acontece, gente. Parece que não. E se nós não entendermos isso, a gente vai achar isso normal. Então, quem não gosta aí de feedback construtivo é para isso. Não existe feedback construtivo, né? Existe? O que é um feedback construtivo, Bia? É quando os seus erros são apontados, mas também quando as suas qualidades são validadas, né? É o que você acabou de falar. Aqueles 10% é falado da maneira... É levado para você, mas também pontuado como você deve melhorar. Eu, por exemplo, não tenho problema com feedback. Eu tenho problema em não receber. Não tem. Não tenho problema com feedback. Eu tenho problema quando eu recebo algo que eu sei que não faz parte de quem eu sou. Aí aquilo é afirmado. Aí eu vejo o problema. Mas eu não tenho problema com feedback. Eu tenho problema quando eu não recebo. Porque daí é como se eu não sou... Eu recebesse aquela informação, por exemplo, mas tinha como ter me pontuado antes, mas não fui. E aí traz tudo de uma vez só. Então, para elaborar as ideias, dependendo do momento que eu tô, é difícil. Para elaborar as ideias. Tipo assim, meu Deus. Tem que trazer aos poucos. Aonde eu errei? Não necessariamente aos poucos, mas... Espera acumular, é igual caminhão, esperou acumular e joga, Meu plof. Deus, eu sou pior que o poço cavalo. Deus, nada de bom, nem 90, nem 10. Ô, louco! Que exagero. Depende o foco. Sim. Depende o foco. Mas tem gente que não gosta de receber feedback negativo. Há de convir comigo, gente. É doído, vai. Não é? Tá mexendo a ferida, não tá? Mexendo a ferida? Ah, você não é... Ou você precisa melhorar aqui. Ó, você qual é o seu nome? Outra Júlia. Ô, Júlia, qual é um ponto que as pessoas falam que você precisa melhorar? Às vezes na vergonha. Tipo assim, de primeira assim eu tenho vergonha. Quando eu pego muita intimidade com a pessoa já não tem mais, mas eu tenho muita vergonha. Você tem vergonha logo de primeiro contato. Aí depois você vira sem vergonha. Não, tô brincando. Pronto, morreu. É. Alguém pega uma. Vira sem vergonha. Não. O pé vai cair. Cuidado, cuidado. Mas e aí, o que você tá fazendo pra melhorar com essa sua timidez? Como? Quando que nem eu tô lá na sala, eu tô no departamento novo.
Que departamento você tá? Ah, mas lá você faz, né? Lá é tudo virado no giraia, você faz amizade no Orfácio, né? Hã? Ô Bia, boa, né? Ô Bia, o seu time tá todo mundo... É só normal. Ah, é. Começa pela supervisora, né? Começa pela doideira da super... E você? Eu? É. Qual o que você tem que as pessoas começam que falam pra você que você precisa melhorar? Ah, muitas coisas. O quê? Uma, por exemplo. Ah, postura, Que tipo de postura? sentar assim, sabe? Mas eu tô melhorando isso. É? É porque, tipo assim, eu nunca trabalhei antes. Aí eu tô lidando com isso ainda. Mas postura de sentar? É, tipo, na cadeira assim, É sabe? que ela acha que a cadeira é a cama dela, eu vou soltar. Ah, igual na escola, né? Que fica... Entendi. Tá com sono, né? Aí ela já... Que mais que as pessoas falam que você precisa melhorar? Um ponto que você precisa melhorar? Ah, não sei. Fala, pode falar. Ninguém vai te julgar. Se alguém te julgar, a gente pega de turminha. Vai, Stephanie, pode falar. Ah, sei lá. Ah, sei lá? Ah, sei lá? Ah, muitas coisas, sei lá. É porque, tipo assim, ó, o jeito de falar, assim, sabe? Tipo de comunicar, a comunicação, a vergonha também. Ah, tá. Isso é tranquilo, isso é normal. E você? Muita, tá? Que tipo de ignorância? Ah, se alguém é grossa comigo, eu Você já sou grossa também. desce o Não levo couro. desaforo. Mas dependendo da pessoa também, porque tem ignorância que eu vejo que... Não é ignorância, é... Ah, tem pessoas e pessoas. Mereceu. É, tem pessoa que quando merece, eu sou ignorante. Meu Deus. Mas... Não, mas depende, é porque eu não sou ignorante, mas com quem eu vejo que tá sendo aí, eu tenho que ser... E o que você tá fazendo pra melhorar? Ah, eu tô guardando pra mim. Se a pessoa é ignorante, eu viro a cara e finge que nada aconteceu. Porque se eu explodir também, aí não dá. Aí eu só finge que eu não escutei. Eu só, tá bom. O problema é seu. Se vo... Entende? Minha vida. Entendi. Então gente, feedback às vezes dá cutucada na ferida. Um feedback que vai trabalhar pontos a melhorar, vai dar uma cutucada na ferida. Isso é importante. Importante que a gente tem desafios para enfrentar. Importante que vai fazer parte mais derrota do que sucesso. Importante a gente ter a perspectiva de outras pessoas naquilo que a gente é. E esse feedback não é para ficar bravo. E esse feedback, porque quando tem feedback positivo a gente fica feliz. Agora, quando tem feedback negativo a gente vai ficar com raivinha, vai pisar duro, né? Vai fazer birra, vai, mas é importante. Eu já tive feedback ruim, mas, tipo assim, eu não fiquei com raiva e nem pisei o pé. Eu aceitei que aquilo, tipo, é uma coisa pra mim melhorar e que se eu melhorar eu vou me dar mais bem. É tipo uma adversidade na vida. Legal. E quem tem a mania de levar pro lado pessoal? Não, os influentes de plantão. Que vai achar que é com a gente, que é com a pessoa. Os estáveis de plantão vai achar que é com a pessoa. Você é idiota! Você é burro! Não, mas tipo assim, o influente e o estável. Se você falar da pessoa, ele vai Sim. levar pro pessoal. Conforme É. se você falar do serviço, Mas é isso, ó. Vamos lá. Todo mundo entende aqui de comportamento. Todo mundo entende mais ou menos de comportamento, certo? Mais ou menos não, né? Tem que entender, né? Se não entender, eu mato um. Todo mundo sabe que aonde dói um feedback
a melhorar num conforme e num dominante? Fala o que ela fez. E quando for estável e quando for influente, a gente fala do quê? Se quiser doer, tá? Se você quiser machucar, você vai falar da pessoa. Mas o correto a gente fala do quê? Do que ela fez. E do conforme e do dominante é para falar. Você vai falar o quê? Para não doer? Da pessoa. Não é? Então pro influente você fala assim, você só faz merda, mas você é uma boa pessoa. Então vocês sabem como dói e como não dói no feedback, a hora que você quer apertar alguém. É igual quando eu faço reunião com a liderança. Eu sei onde dói. E eu sei onde eu aperto. Ou eu aperto pra doer ou eu aperto pra orientar. Porque faz parte disso. E a reunião comigo é tranquilo? É tranquilo. Guarda o Rivotril no bolso e você... Às vezes, né? Só quando eu tô bravo eu bato na mesa. Não, tô brincando. Ou quando não usa o sistema direito, né, Bia? Ó, falar em sistema, gente, rapidão. A gente não deu certo a troca dos vidros. Mexer. O cara furou. Aí eu consegui trocar. Eu mexi em alguns computadores. Então, na hora que eu voltar, tem alguns computadores que foram trocados. Aí o João vai precisar alinhar alguns setup. Vai voltar pra madeira. Não, mas não, por enquanto ela fica lá, porque eu também tenho que providenciar a mesa lá. Então, assim... Hã? Essa é a intenção. Depende da Nayara, né, Nayara? É só você mandar... hoje tem candidato pra me entrevistar? Depende dela. Eu espero que a Jéssica fique pouco lá, entendeu? Hã? Ah, meu Deus do céu. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Você vai ter derrota ou você vai ter vitória? Que dia que é hoje? Ah, no feriado todo mundo quis trabalhar, arrumar emprego. Tá lindo. Lindo, lindo. Gente, é isso.